Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um momento em que nos encontramos para meditar e mergulhar mais e mais na palavra de Deus. Sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e hoje nós estamos aqui nessa 13ª semana do tempo comum, quinta-feira, para adorar, para clamar, para mergulhar na palavra do Senhor, que é o nosso maior objetivo, porque assim nós alcançamos a santificação e aprendendo de Deus, nós nos voltamos mais e mais para perto de Deus. Possamos então abrir nossos corações, nos confiar à Santíssima Trindade e deixar que as Sagradas Escrituras venham fazer morada em nós, nos santificando, nos transformando e nos tornando cada vez mais filhos íntimos do nosso Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, tomar conta de nós neste momento para que sejamos mais e mais teus, para que sejamos mais e mais santificados. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que conceda-nos os dons necessários, os dons que nos permitam mais e mais compreender das Sagradas Escrituras. Conceda-nos a sabedoria, o entendimento, a compreensão, o conhecimento, tudo o que nos for necessário para realmente ter em nossas mentes o discernimento, a inteligência para compreender as tuas santas escrituras. Vem, Espírito Santo de Deus, aflorar nossos corações para que possamos mais e mais viver e guardar a santa palavra dentro de nós, para que, assim como Deus nos pede que as Sagradas Escrituras possam estar gravadas em nossos corações, assim nós pedimos, assim nós te clamamos, que as Santas Escrituras, que a tua santa palavra possa nos queimar, nos incendiar, possa aflorar mais e mais, avivar mais e mais as nossas almas para uma vida contigo, uma vida perfeita e santa. Nós te pedimos, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, profecia de Amós, capítulo 7. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo por aí: Jeroboão morrerá pela espada e Israel será deportado de sua pátria como escravo. E disse depois Amazias para Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós para Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo. E agora escute a palavra do Senhor. Tu disses: não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída. Israel será levado em cativeiro para longe de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de Davi. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel e sabedoria para os humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro e a prata são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, e o mel que sai dos favos. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado na cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: por que tens esses maus pensamentos em vossos corações?
O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. E vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós temos aqui uma passagem do Evangelho que é muito interessante, muito bonita, que particularmente ela é muito bem retratada. Não sei se você já assistiu, né? Mas ela é muito bem retratada em The Chosen pela forma como a leitura se interconecta com os outros evangelhos e assim forma para nós, né, essa peça do quebra-cabeça sendo construída, sendo unida, de certa maneira. Porque na maioria das vezes, muitas pessoas, inclusive, elas têm o hábito de olhar para cada evangelho de uma forma diferente e em separado, mesmo sabendo que é Jesus quem está falando em cada um deles, né, nos 4 evangelhos. Mas aqui nós temos, de modo particular, como eu falei de The Chosen, da série The Chosen, eu queria comentar que essa passagem em particular ela é interessante de ser pensada pela forma como ela acontece em outros evangelhos, como é o caso de São Lucas e São Marcos, como é o caso de São João, porque em particular nós temos Jesus vendo um paralítico. Em outros evangelhos, esse paralítico é o mesmo paralítico que é descido do telhado dentro da casa de Zebedeu. E ele é descido pelo telhado por conta de seus amigos que o levam até Jesus. E levando até Jesus, esses paralíticos não, os amigos do paralítico nos concedem a oportunidade, eles nos mostram a oportunidade de nós termos um bom conjunto, uma boa escolha de amigos à nossa volta. E aí quando você tem pessoas que te levam para perto de Jesus, você tem essa oportunidade. Um paralítico, uma pessoa doente, uma pessoa que precisava urgentemente de cura, de libertação. E é interessante pensar que Jesus ele não pensa na cura como algo que ele opera. Ele não pensa na libertação como algo que ele mesmo opera, mesmo sendo Deus. E Daniel, por que Jesus pensa dessa forma? Porque Jesus é humilde, manso e humilde de coração. Jesus não dá glória a si mesmo. Jesus glorifica e bendiz o Pai. A todo instante, se você pegar outras passagens do Evangelho, você vai ver Jesus rezando e vai dizer, bendito seja Senhor Deus, meu Pai. Bendito sejas tu, grande Senhor. Bendito sejas tu, Pai nosso. Bendito sejas. É Jesus glorificando o Senhor Deus, porque é Deus quem faz, é Deus quem opera, porque no fim das contas é a vontade de Deus agindo através de Jesus. É isso que Jesus quer dizer. E aí quando nós temos justamente um paralítico diante de Jesus, Jesus não olha para ele e diz, fique curado. Jesus olha para ele, e ele faz isso em outras passagens do Evangelho também. Jesus olha para ele e diz, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha o que São Mateus presta atenção. Ele não está prestando atenção no fato de que tem pessoas no telhado da casa de Zebedeu, como foi o caso de São João escrevendo. Ele não está prestando atenção nos sumos sacerdotes, nos mestres da lei que estão ao redor da casa. Ele não está prestando atenção nas pessoas que se reuniram, que estão ouvindo Jesus falar, pregar. Não, ele está prestando atenção no fato de que Jesus perdoou os pecados de um paralítico antes de curá-lo. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Como assim está querendo perdoar os pecados? Ele não tem poder para isso, só Deus tem poder para isso, só Javé tem poder para isso. E aí Jesus mostra para eles que ele é verdadeiramente o Filho de Deus e fala, o que é mais fácil? Vocês que são mestres da lei, o que é mais fácil? Vocês têm poder para curar e libertar? Não. Então o que é mais fácil para você fazer? Dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou então olhar para esse paralítico e dizer, levanta-te e anda? Mas você não tem unção, você não tem a ação do Espírito Santo, você não tem intimidade com Deus, você não faz a vontade do Senhor, você não busca aquilo que o Senhor te pede, você é um hipócrita, você não tem intimidade real com Deus, obedecendo seus mandamentos e cumprindo com as suas leis. Então você é mestre da lei, você não tem coragem, você não tem poder suficiente para olhar para esse paralítico e mandar ele levantar. O que é mais fácil? Dizer para ele levantar e pegar sua cama e andar?
ou dizer para esse paralítico que seus pecados estão perdoados? Isso é o mais fácil. Agora, para vocês perceberem, para vocês entenderem que o Filho de Deus tem poder na terra para perdoar pecados, Jesus olha, versículo 6, Jesus olha para o paralítico e ele diz: levanta-te, levanta-te, é uma palavra de ordem, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para sua casa, passando no meio daquela multidão. E a multidão, vendo isso, ficou com medo e glorificou a Deus. E aí você pode perguntar: tá bom, irmão, mas como é que esse evangelho se relaciona com a primeira leitura, com o Salmo? Simples, pelos fariseus, pelos mestres da lei, por aqueles homens que não tinham fé suficiente, por aqueles homens que não tinham intimidade com Deus, por aqueles homens que louvavam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Pai. O coração estava longe do Pai. Por que eu digo isso? Porque nós temos na primeira leitura justamente o sacerdote Amazias, sacerdote de Betel, que está conversando com o rei, bajulando o rei Jeroboão, e está dizendo: olha, Amós conspira contra ti. Ele é sacerdote. Olha, Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem as palavras dele. Ele continua profetizando por aí. E ele está falando contra você, está dizendo que Jeroboão vai morrer pela espada. E Israel será deportado de sua pátria como escravo. Está dizendo que Israel vai ser jogado como escravo para outras nações. E você, Jeroboão, você vai morrer pela espada. É isso que ele está falando. E aí, depois disso, Amazias vai até Amós. Olha só como é a falsidade, como é a hipocrisia da vida de pecado desses sacerdotes que não conduziam o povo para Deus. Amazias, o sacerdote, vai até Amós e ele fala: olha, você, vidente, sai logo daqui e procura algum refúgio em Judá, porque você precisa ganhar teu pão e exercer a tua profecia por lá. Lá você pode fazer isso. Aqui não. Aqui é melhor não. Em Betel você não deve insistir em profetizar, porque aqui fica o santuário. Olha só como são as coisas. Ele não está falando mais de um santuário, de um templo que é voltado para Deus, para Javé, para o Senhor. Ele está falando que o santuário é do rei Jeroboão e que a corte é do reino de Jeroboão, de Israel. Ou seja, o próprio sacerdote que deveria conduzir, ajudar a conduzir o povo para o reino de Deus, para o próprio sacerdote está dizendo que o poder está nas mãos desse rei, Jeroboão, um rei humano. O poder está nas mãos dos seres humanos. E os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles basicamente entendiam as coisas da mesma maneira, porque eles viviam como se o poder estivesse nas mãos deles e não nas mãos de Deus. Não à toa, quando Jesus vem, ele prova que não existe poder algum na mão dos fariseus. O poder vem diretamente do Pai. E aí nós temos então a resposta de Amós para Amazias, dizendo: olha, eu não sou profeta e eu não sou filho de profeta. Eu sou o pastor. Uma prefiguração direta de Jesus, né? Jesus que não era necessariamente um profeta. E ele também não foi filho de profeta. Jesus foi filho de José e Maria. Jesus não era um profeta. Profeta foi São João Batista. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus, como bom pastor, é essa prefiguração vista diretamente em Amós. E Amós dizendo para Amazias, para o sacerdote: eu sou o pastor. Eu sou pastor e eu cultivo até sicômoros, eu cultivo algumas frutas e plantas, só isso, é só isso que eu faço. Só que o Senhor me chamou, e Ele me chamou por causa de coisas que vocês estão fazendo. O Senhor me disse: vai profetizar para Israel, o meu povo, porque o meu povo está longe de mim. Todas as vezes que, entendam isso, meus irmãos e irmãs, todas as vezes que Deus chama, levanta um sacerdote, levanta um profeta, todas as vezes é porque Ele sabe que aquela vida, que aquela alma, que aquela experiência, que aquele sacerdote, aquele pastor, aquela profecia, aquele profeta, ele está sendo levantado para falar para um povo que não está caminhando com Ele. Deus está levantando Amós, como levantou Elias, como levantou Eliseu, como levantou Isaías, como levantou outros profetas também, para falar para um povo que não estava sendo conduzido para o Senhor.
Temos o exemplo aqui de Amazias, o próprio sacerdote que não conduzia o povo para o Senhor, mas bajulava Jeroboão, o rei de Israel. Então nós temos aqui justamente esse ponto. E quantas vezes você ouviu esse tipo de coisa? Quantas e quantas vezes você já passou por essa experiência de que você está falando de Jesus, você está falando de Deus, e as pessoas ao teu redor não querem que você fale, não querem que você continue pregando, não querem que você continue evangelizando. Falar de Deus dentro de casa é muito difícil porque as pessoas não querem ouvir. Falar de Deus para as pessoas que te conhecem é muito difícil porque as pessoas não querem ouvir. Aí você é o santinho, você é o beato, você é isso, você é aquilo, e é cansativo, é chato ouvir Jesus, é chato ouvir você falar de Jesus, é chato ouvir você falar da palavra de Deus. Pronto, é isso. E quantas vezes você foi essa pessoa que apontou o dedo e disse: pare de falar, pare de pregar, pare de ler a Bíblia, pare de rezar, pare com isso, pare com aquilo, pare de falar de Deus. Quantas e quantas vezes você foi essa pessoa julgada, e quantas vezes você foi essa pessoa que julgou outros irmãos e irmãs porque pregavam? Quantas e quantas vezes você passou por situações onde as pessoas ao teu redor não te ouviam quando você quis falar de Deus? E quantas vezes você foi essa pessoa que apontou o dedo e que fechou os seus ouvidos quando alguém estava falando de Deus perto de você? Quando alguém falava sobre Jesus perto de você? Nós temos a oportunidade de ser qualquer um dos dois, tanto Amós quanto Amazias. Podemos ser o profeta que não é ouvido, podemos ser o sacerdote que é hipócrita, podemos ser qualquer um dos dois. E aí Amós responde para ele: o Senhor me chamou e me fez profetizar para Israel, me mandou profetizar para Israel. E agora escuta, Amazias, o que o Senhor está dizendo. Escuta. Tu dizes: não profetizes contra Israel e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Escuta agora o que o Senhor está falando para Jeroboão. Jeroboão, que deveria ser o rei que conduz Israel para perto de Deus, Jeroboão está pecando também. Olha o que o Senhor está falando para Jeroboão: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão de espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, e tu mesmo morrerás em uma terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seus pais, para longe da sua terra natal, porque não obedeceu o Senhor. Porque não obedeceu o Senhor. E de novo, meus irmãos e irmãs, eu não estou aqui para dizer que Deus é um Deus malvado e que a todo instante quer castigar, mas a verdade é que nós somos pecadores, nós estamos fazendo errado, e quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa errada, o nosso pai, a nossa mãe, geralmente nos corrige de alguma forma. Tem algum tipo de correção, e a correção, em diversos casos, é um castigo. A correção geralmente é um castigo. Deus, sendo Pai, Senhor e querendo o bem de seus filhos, Deus não vai corrigir também? Deus não vai também tentar dar alguma forma de tirar os seus filhos e filhas do mau caminho? O que você acha que Deus deveria fazer? E aí, por consequência dos nossos próprios pecados e dos pecados daquele povo, o povo de Israel seria tomado e tirado do seu próprio lugar, da sua terra natal, sendo levado como escravo de novo, porque não obedeceu e não cumpriu as leis, os mandamentos de Deus. E assim como diz o Salmo de hoje, nas palavras do próprio Davi, que foi rei, Davi que foi rei e que conduziu o povo diretamente para Deus, o que foi que Davi fez? Ele cantou, Salmo 18, os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos. Igualmente, a lei do Senhor Deus é perfeita, é um conforto para a alma. E aqueles que não testemunham verdadeiramente pela lei do Senhor, esses perecem, esses caem. Por quê? Porque se estamos na lei de Deus, nós estamos buscando a perfeição e a santidade. Mas se nós nos afastamos da lei de Deus, então nós estamos no pecado e no erro. A lei do Senhor Deus é perfeita, é um conforto para a alma. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz que ilumina os caminhos. É puro o temor do Senhor, é imutável para sempre a sua bondade. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. E tem aqui justamente essa passagem, essas duas frases do Salmo são muito interessantes para nos conectar com a primeira leitura e com o Evangelho. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Versículo 10.
E aí, versículo 11: mais desejáveis do que o ouro são todos eles, suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Por que eu digo que isso conecta as duas leituras, né? Primeiro, porque os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Quando Jesus vem à terra, ele vem para salvar o povo de uma escravidão do pecado, salvar o povo de uma enganação que os fariseus, os mestres da lei e os sumos sacerdotes estão causando, salvar o povo daquele regime espiritual que está trancafiando suas mentes e suas almas. E quando nós olhamos para esse julgamento que Jesus faz dos fariseus, dos mestres da lei, dos líderes do povo, nós entendemos que Jesus está mostrando a verdade e Jesus está sendo esse Senhor correto e justo. Correto e igualmente justo. E aí, quando nós entendemos isso, voltando para a primeira leitura, nós entendemos que mais desejáveis do que o ouro, mais desejáveis do que a prata, mais desejáveis do que qualquer coisa é a lei de Deus. A lei de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos, as suas palavras vivas são mais doces que o mel. Mais doces do que o mel que sai dos favos. E isso é interessante de pensar porque, no fim das contas, aquele povo, a começar por Amazias, aquele povo não queria ouvir as palavras de Deus na boca de Amós. Aquele povo não queria escutar a palavra de Deus saindo da boca de Amós. Mas aqueles que queriam escutar Amós, aqueles que aceitavam a profecia e queriam se converter, esses recebiam dentro de si o toque das palavras de Deus que são mais doces do que o mel. Aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, aqueles que não querem deixar sua vida de pecado, muito provavelmente são esses que acreditam que o ouro e a prata são mais importantes do que qualquer tipo de lei, qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de preceito, qualquer tipo de ordem que Deus nos der. Meus irmãos e irmãs, hoje nós somos convidados a olhar para Jesus, aquele que é capaz de perdoar pecados, e nos perguntar: será que eu estou buscando o Senhor para que Ele perdoe meus pecados e me ajude a buscar essa salvação e essa perfeição? Ou será que eu estou sendo como os fariseus, mestres da lei, que quer o poder nas minhas mãos, que quer ser chefe, líder, que só sabe mandar e enganar? Será que eu quero ser como Jeroboão, o rei que é bajulado? Ou eu quero ser como Amazias, esse sacerdote mentiroso? Como eu quero vivenciar, como eu quero caminhar nessa terra? Longe do perdão de Deus, longe da contrição, longe do arrependimento, aceitando, tendo nas minhas mãos ouro, prata, tendo nas minhas mãos aquilo que não acrescenta em nada. O que será que eu estou buscando verdadeiramente? O que será que eu estou buscando verdadeiramente? Porque no fim das contas, meus irmãos e irmãs, nós devemos buscar Jesus da melhor forma possível a todo instante. Nós devemos também ser essas almas, essas pessoas que levam Jesus para outras pessoas. Da mesma forma como aqueles amigos levaram o paralítico, desceram pela parte de cima da casa de Zebedeu e colocaram aquele paralítico bem no centro da sala, diante de Jesus. Qual foi o resultado? O resultado foi o paralítico sendo perdoado de seus pecados, e seus pecados, depois de perdoados, levaram ele para uma contrição, para uma cura e libertação profundas, que o fez levantar da sua cama e voltar para casa curado. Que assim possamos então relembrar de todos os benefícios, de tudo aquilo que Jesus fez, e que possamos a todo instante desejar buscar o nosso Senhor mais e mais, mais e mais, mais e mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do bom Deus permaneça em nossos corações. Até o próximo momento de meditação.